minha voz. Gravo minha voz. Não me multa. É, a gente tava. O aplicativo da. Não sei se vocês viram, deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui. Cadê? Espero que vocês não vejam meu WhatsApp. Provavelmente vocês viram meu WhatsApp. Aqui. Deixa eu só trocar a tela. Aqui, vou dar Screen One. Esse aqui foi o aplicativo que a Luana fez. E ela. Ah, tá gravando? Ah, show. Então aqui é o aplicativo que a Luana fez, né? Que é criar conexões reais com pessoas próximas a você. Então ele fazia isso. Que até a gente havia comentado na primeira parte da reunião. Um aplicativo de relacionamento de foco em bares. Então as pessoas vão nos bares, você tem um aplicativo, você vê quem que tá lá, né? Então ele ficou um pouco mais assim na superfície para você ver se tem pessoas legais lá para você fazer amizade, né? Então, eles falaram, né, que preferiam conhecer pessoas pessoalmente e que desistiam dos aplicativos pelo fato de que a outra pessoa não respondia. Então, aqui, eu dei uma lida bem por cima, tá? Então, é do tipo assim, a pessoa quer encontrar gente que ela possa tá lá no rolê. Fui no rolê, vou num, sei lá, vou num show. Não conheço ninguém. Eu quero chegar lá e ver se tem gente que é do aplicativo. E aí eu faço amizade ali na hora. Mas ele não passa disso, né? Ele é realmente para você, tipo, ter uma porta aberta para você se conectar. A partir dali, a pessoa, tipo assim, se ela quiser adicionar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, quem quer que seja, né? Ligar pra pessoa depois, aí ela vê, mas assim, ela pode ver quem que tá, onde tá mais cheio, né? Quem que tá por lá, dá pra mandar uma mensagenzinha, né? Ver se as pessoas estão por ali. Mas ele é mais superficial, né? Ele é bem bonitinho, inclusive. A Luana arrasou nesse aplicativo. Voltando lá, aqui, então eu acho que se a gente seguir esses aqui, a gente já tá do tipo, fazendo mais do mesmo, né? Que seria conectar pessoas, tipo assim, para um relacionamento de amizade, depois elas que se virem lá fazer as coisas delas. Ou também não virar um lugar que é muito digital, que a gente está esperando fazer uma conexão mais real, pessoas da mesma cidade, pessoas que vão querer fazer alguma coisa juntas presencialmente. E. Ah, eu tava falando no time left, né? A pessoa foi no time left, enquanto acho que 6 ou 8 pessoas, então eles falam com um restaurante da cidade, pegam essas 8 pessoas, botam lá e as pessoas têm que conversar entre elas. A pessoa falou assim: ah, eu fui lá e todo mundo ficou no celular. As pessoas não entenderam o propósito do time left. Mas aí, por isso que tá tendo agora bares e restaurantes que você bloqueia o celular. Aham. E até, tipo, cadeia do celular. Tipo, você coloca numa caixa e fecha e ninguém pode tocar. Uhum. Até terminar. Sim. Porque. Então a gente tem que focar assim. Se a gente deixar tudo muito no aplicativo. Tipo assim, a gente vai deixar muita coisa no aplicativo pra pessoa fazer, pra ficar virtual, pra gente também não perder essa pessoa. E quanto a gente deixa ela no presencial. Olha, tem coisas que existem hoje em dia. Não sei se você conhece o Hank Green do SciShow. Ele tem alguns canais. Uhum. Alguns canais do YouTube dele, ele é americano. É, ele fez um aplicativo, eu tenho até ele aqui instalado, Focus Friend. Hum. Então, às vezes, quando a gente que o nosso foco seja evento, né? O evento seja cinema, um teatro, assim. Uhum. É interessante a gente ter uma coisa que daí fala, olha, durante a duração do evento, Uhum. se, se tem permissão de porque as
É. educação. Uhum. E aqui no Focus Friend tem uma coisa assim de você acompanha as suas atividades. Então, ele fica ali só nessa coisa saudável. Uhum. Você está focado em trabalhar, em estudar, em alguma coisa, sem olhar para o seu celular. A Uhum. mesma coisa, a gente já trazendo a nossa rede social, então bloquear o seu celular até acabar. É, pode ser, tipo assim. Você desbloquear, mas daí você tá. É. E deixar. Eu usei bastante tempo um que chamava Focus Plant. Então, dependendo do tempo que eu ficava focada sem mexer no meu celular, as minhas plantinhas crescendo. Eu zerei o Focus Plant. Aí eu parei de usar, porque eu zerei. Mas é, do tipo, e aí, às vezes. Isso é uma coisa legal, muito legal, porque assim, você foi pro evento e a gente lá, você fez o check-in, a gente bloqueou seu celular, a gente deixou você conversando com as pessoas, aquela coisa assim, não temos Wi-Fi, conversa entre si. E a pessoa pode ganhar moedinhas pra, do tipo, trocar. A gente dá um voucher de cinema, a gente dá um voucher de uma entrada, né? Grupo de corrida, a gente paga 20% da tua inscrição, ou a gente dá uma, tipo, sei lá, faz um. Aqui em Londrina a gente faz bastante a Unimed, a corrida da Unimed. Na verdade, acho que a única mais famosa é a corrida da Unimed, ela acontece 4 vezes no ano. Se você é cliente Unimed, você ganha um squeeze. Se você tá com a gente vai te dar um squeeze, tipo, um bônus tipo, baratinho, mas que vai, tipo, ou a gente dá a camiseta personalizada do aplicativo, né? Você vai com a camiseta, né, lá um dry fit bonitão e tal, e vai com a camiseta do aplicativo, com o grupo, vai correndo de grupo. No nosso caso, a gente também pode ter a oferta de, se você Uhum. a gente tinha conferência Sim. no nosso evento. A Uhum. gente fala primeiro sobre o evento que a gente está propondo. Uhum. E daí a gente está fazendo as pessoas aderirem a essa proposta Sim. de Tipo assim, o nome do aplicativo podia ser Não Temos Wi-Fi. E aí, faça amigos. Mas legal. Aí, então, voltando aqui lá da pesquisa, né? É. Então, assim, o que que a gente tem de amigos virtuais e presenciais, né? Então, geralmente, geração Z, que são a galera mais novinha aí, né? Eles são mais propensos ao virtual, até porque eles cresceram na pandemia, então eles meio que perderam um pouco dessa. A gente que viveu o analógico, foi pro digital, a gente perdeu como se faz amizade, imagina eles que nem conseguiram ter esse contato, né? Então, adultos morando sozinhos, né, de classe média alta, que geralmente usam aplicativos para poder conhecer outras pessoas, porque elas trabalham de casa, têm uma rotina muito corrida. De novo, o público LGBT, que precisa de um local mais com segurança, principalmente, né, do tipo, essas questões coletivas, somente se a pessoa vamos dizer assim, ela é uma pessoa LGBT e ela é mais periférica, ou ela é, tipo, não é o padrão. Não é aquele cara padrão que você olha e você fala, esse cara nunca seria gay, ou aquela menina nunca seria lésbica, que eles conseguem transitar um pouco melhor, mas outras pessoas que são mais, tipo, diferentes do padrão, elas precisariam de um ambiente mais seguro. E os idosos, que aí que eu acho que seria uma coisa muito legal, mas eu acho que aí seria um outro tipo de aplicativo. Eu acho que eles não conseguiriam tanto uma gamificação, seria uma coisa um pouco mais simples. nichado para trazer esse público. Isso. Aí eu fiz um SWOT aqui de o que, que seria as forças legais, então reduziu o contato inicial, aí talvez essa história do você vai pro evento, a gente bloqueia seu celular. Você é obrigado a falar com as pessoas. Você não vai abrir nada, você não vai abrir seu Twitter, você não vai abrir seu Instagram, você não vai ligar pra sua mãe. Tá, você pode ligar pra sua mãe. Mas assim, é pra você não ficar lá com o celular na sua cara e se forçar a fazer isso, né?
Então aqui ele até tem outros em amizade para conseguir ambientes relativamente menos sexualizados, mas eles são mais online. Então acho que a gente pode ter um pouco deles, mas eu acho que o nosso foco não é virar todo mundo ganhar um amigo virtual novo, né? Fazer coisas presencialmente. Fraquezas, né? Que daí assédio, pode acontecer, a gente já havia falado disso. Questão de monetização agressiva, ou seja, a gente colocar muitos anúncios, tudo. A pessoa entrou legal, vou fazer amigos. Você fazer o primeiro amigo, você precisa pagar R$ 2. R$ 2 um amigo misterioso, né? Ou bugs e falhas críticos, né? Que isso aí, infelizmente, acontece com qualquer aplicativo, né? Não pode acontecer com a gente. O que é oportunidade? Clarificar de forma radical o que é a amizade paquera. Acho que isso deu uma variada, acho que não tem muito a ver. Criar fluxos claros de transição para o presencial, que eu acho que é isso que é importante. Então, tipo assim, como que a gente sai lá? Você pode fazer as amizades pelo aplicativo, mas como você vai encontrar com elas? Você pode fazer, fiz amizade com vocês, né? Mas eu não vou no evento. Vocês me conhecem somente de internet. Como é que faz? Como que eu incentivo a Veridiana a sair da casa dela para poder ir para um evento, né? Ou como uma pessoa que vai sempre no evento, eu consigo estimular ela a ter contato com essas pessoas além do evento, para tirar essa superficialidade. Sabe aquela coisa? Acho que todo mundo já teve aquele amigo, tipo assim, de lugar comum. Você vai na academia, você vê a pessoa X, fala, opa, bom, treino aí, treinando. Vê na rua, né? Mas você não consegue interagir com a pessoa além disso. Como que a gente faz pra pessoa ir além? Pra ela não sentir essa solidão de conhecer 1000 pessoas e ao mesmo tempo parecer que não tem conexão com ninguém. Então, investir na profundidade de interação, né? Perguntas guiadas, conteúdo, né? Do tipo, que você cria essas coisas. Então, do tipo assim, cortamos o Wi-Fi das pessoas que estão no evento, né? É uma coisa. A gente pode dar pontuação para quem ficar menos tempo no celular, ou quem conseguir fazer mais amigos depois, né? Para poder trazer essas pessoas e do tipo assim, vamos dizer assim, se caso a gente quiser fazer uma comunidade dentro do aplicativo, com quantas pessoas você se conectou por mais de 3 dias? Porque é isso, né? Às vezes você conhece a pessoa e fala, nossa, a Bárbara é muito legal. Aí você fala, oi Bárbara, tudo bom? A Bárbara, tudo bem. Legal. O que você vai fazer no final de semana? Tenho planos já. Beleza. Aí no outro dia você chega, e aí Bárbara, tudo bom? Tudo bem. E aí, como é que você tá? Tô meio mal. Aí você fala, eu não quero escutar. Lamento de ninguém. E às vezes a conversa vai morrendo. Né? Então, com quantas pessoas que você começou a sua conversa, você continuou? Ou quantos eventos você foi e as pessoas estavam lá, né? E você, né, teve conexão com essas pessoas. Eu acho que seriam as oportunidades que a gente poderia focar. Ameaças. Fadiga e desconforto com aplicativos em geral, porque se a gente tiver um algoritmo que fica sugerindo pessoas que não são, ou muita gente, ou pessoas que não tem nada a ver com a gente, as pessoas cansam, né? E a desigualdade de acesso em alfabetização digital, que isso, se a gente não quiser fazer tão digital, é melhor. Porque é aquela coisa, né? Tem gente que conversa com toda a pontuação e tem gente que só fala em gíria. E aí você pode ter um problema nessa parte de comunicação. Aí eu peguei aqui algumas limitações e viés de pesquisa, né? Então, do tipo, a base foi muito forte em matéria, civil de loja, estudos gerais sem acesso a dados internos de aplicativo. Obviamente não ia conseguir. Representativa a pessoas mais conectadas e urbanas de classe média alta do que o resto da população. E tem uma mistura de evidências com brasileiras com internacionais, porque a gente não tem uma pesquisa tão grande nessa área ainda no Brasil. Então, o que a gente ainda pode pesquisar, né? No medir com precisão quantos aplicativos reduzem a solidão em diferentes grupos, se a gente conseguir. Entender quais os formatos que são mais eficazes para abordar essas conexões. E investigar, acho que essa última acho que não tem muito nada a ver, investigar como os algoritmos e as regras de moderação impactam grupos específicos. Tipo, preferindo raça, preferindo tipo de corpo, idade e tudo mais. Esse é mais aplicativo de namoro mesmo. A Bárbara fez também aqui uma pesquisa,
né? Que investiga a solidão de mulheres adultas e mais a questão do, tipo assim, principalmente quando, né, elas estão, tipo assim, numa época da vida que, tipo, os filhos já saíram de casa, elas já perderam um parceiro, já estão num momento de vida um pouco mais, tipo assim, elas já saíram ali do, vamos dizer assim, do ápice, no sentido de, ai, acabei de ter meus filhos, estou com vários amigos, às vezes mudei de cidade, já perdi meu marido, meus filhos saíram de casa, e as mulheres acabam ficando mais sozinhas. E como a amizade faz elas ficarem conectadas e até, tipo assim, para elas até mesmo não adoecerem mentalmente nessa questão. Aqui também, né, falando sobre o estudo de amizades e o bem-estar psicológico, que eu acho que isso é muito importante também, ser uma coisa que a gente poderia trazer, e até mesmo incentivar as pessoas do tipo, olha, não fique sozinho, não na questão do tipo, não fique sozinho, mas assim, olha, vai conversar com seu amigo, às vezes você não tá legal, uma conversa ajuda, mesmo que seja uma conversa sobre trivialidade. Já jogou Pokémon Go? Já? E aí, o que você achou? Ah, achei legal. Oh, nossa, não, achei uma bosta. Né? E às vezes até conversar. Nesse ponto talvez seja interessante. A epidemia de. Opa, loneliness solidão. Nas mulheres, né? Que destacam uma pressão social de manter amizades fortes. Pode transformar em solidão, percepção de falha pessoal. Ou seja, se eu não consigo ter amigas, quer dizer que eu falhei como pessoa. Né? O seu. Tipo, eu acho que é mais uma questão do tipo assim, quanto é colocado um peso nessas mulheres, né, em relação de tipo assim, elas precisam ser best friends forever. Elas não podem ter só um amigo, uma amiga de salão, que vai no mesmo salão que elas. É... tipo assim, a girlhood, eu não sei como traduzir girlhood, mas essa questão de que as mulheres precisam estar sempre juntas fazendo coisas magníficas, maravilhosas, jantares e pipipipopopó, principalmente depois dos 30, que é difícil, às vezes você não consegue conhecer essas pessoas, né? Porque elas não vão ser só um monte de gente que você, tipo, conheceu na escola e vai ter conexão com elas, né? A questão da migração também, se as pessoas mudam de lugar, como que elas ficam, como que elas se sentem depois disso, porque elas perdem referência, né? Isolamento e retorno de imigração, então como que a solidão influencia em decisões de retorno migratório. Então, por exemplo, você mudou para uma cidade e depois você decide voltar. Cadê aquelas pessoas que estavam lá quando você saiu? Né? É, a aculturação. Dificuldade de um ambiente. Isso também é interessante, né? Tu, tipo, pensa que se você gosta de uma coisa muito nichada, tipo, uma coisa que eu gosto que é muito nichada que quase ninguém gosta. Rock japonês. Eu, inclusive, tinha uma banda de rock japonês da qual eu cantava em japonês, porque eu sou super japonês. Vocês podem ver. Dificilmente eu acharia uma pessoa que gostaria dessa mesma coisa. Mesmo na cidade onde é a segunda maior colônia de japoneses do Brasil. Tipo, tem gente que fala assim, nossa, mas você fala japonês? Eu falava, mas nem eu que sou japonês falo japonês, então. Tava tentando entrar pra colônia. Acho que tem bastante coisa legal aqui do que a gente pode trazer, do tipo, desses pontos, né? Então, do tipo, se as pessoas estão tendo esse fomo em relação a, nossa, eu preciso viver amizades magníficas que vão mudar minha vida, que a gente vai pular de parapente do Cristo Redentor, depois beber vinho de uma vinícola da Nova Zelândia. E o quanto isso atrapalha as conexões, porque às vezes a gente fica focada ali num negócio absurdo que, desculpa, não vai acontecer. Essa questão migratória, né? Você sai de um lugar, vai para o outro, ou você volta para o lugar de antes, onde é que estão aquelas pessoas que você costumava conversar.
essa falta de espaços para poder conhecer essas pessoas, de questão de cultura delas, então, do tipo, ai, às vezes as pessoas que moram perto de mim não têm o mesmo tipo de gosto que eu. Eu sou, sei lá, palmeirense e moro num lugar onde todo mundo é corintiano. Como que eu vou fazer amizade ali, né? É, Então, acho que a gente pode ler um pouquinho aqui, trazer disso também. Então, fazer a parte da desk com essas informações, é, com as informações que eu coloquei também. Tem aqui alguns produtos também, bem legais. Então, o que a gente. Até a Bárbara já colocou algumas coisas aqui que a gente tem de suposição de dados, tipo, a partir dos dados. Ambientes estruturados aumentam significativamente a chance de formação de vínculos reais. O principal dor não está em conhecer pessoas, mas em aprofundar, sustentar relações. Produtos atuais resolvem melhor o início da conexão do que a continuidade, isso eu concordo. A solução é amplificada por expectativas irreais de amizade, especialmente mulheres. A partir dos 30, a dificuldade de manter amizades cresce por falta de contexto ou interesse. E eu ainda ia colocar, dependendo, falta de tempo mesmo. Se a pessoa. Que nem a gente tá aqui, ó. Se vocês têm família, né? Tipo, filhos, esposa, marido, cachorro, trabalham 8 horas por dia ou mais. Pegam condução, somente em São Paulo. Se você não morar perto do seu trabalho, é pelo menos 1 hora. Aqui, graças a Deus, acho que o máximo tempo que eu passei no ônibus foi 1 hora para cruzar de norte a sul, né? Porque a cidade é pequena. Estudando. Que hora você vai fazer amizade? Migração e mudança de contexto são gatilhos relevantes para a solidão persistente, né? Ou você sai de onde estava e perde sua referência, ou você volta para onde você esteve, sua referência não está mais lá, ou até mesmo você tá num lugar e, por exemplo, sei lá, você tem amizade, muita amizade com uma pessoa do teu bairro. Essa pessoa muda. O que que você faz? Né? Tipo, poxa, era a pessoa que tinha conexão com os outros amigos que eu geralmente encontrava. Eu não sou amiga dos amigos do meu amigo. O que que eu faço agora, né? É... Espaço para produtos que atuem na gestão ativa de amizades ao longo do tempo. E pertencimento é um fator determinante que aproxima que a proximidade física na redução da solidão. Ou seja, não adianta a gente inserir a pessoa num evento de 5 mil pessoas, sendo que ela não consegue se conectar ali. Ela só vai ser mais uma pessoa no mundo de 5 mil pessoas que não consegue se conectar com ninguém. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui no OnePager, que eu já falei bastante. Gente, vocês têm alguma. Como chama? Alguma outra coisa que vocês acham legal que a gente possa estar fazendo, ou que a gente consiga dividir com as outras pessoas? Para dar dentro desse horário, tem alguma ideia de pesquisa inicial, mental, Uhum. deixa eu gravar. É, Sobre a pesquisa, se a gente for lançar, por exemplo, um Forms, a gente vai enviesar, porque a gente vai jogar para os nossos amigos, né? Dificilmente a gente vai conseguir um grupo que seja, vamos dizer assim, fora do que a gente está pesquisando. Tudo bem se a gente. Desculpa. Não vai falar. Mas a gente poderia tentar a funcionamento da menina do grupo que apresentou o aplicativo de ruim. Ah, da Mapa das Minas? A gente pode a gente pode falar pra ela conversar lá, né? Do tipo, olha, joga aí e vê o que o pessoal fala. Foi ver se tem alguma que a gente consiga entrar e jogar lá. Uhum. Deixa eu ver. Dá pra entrar nesse amigo virtual e tentar jogar lá. Ver se tem algum fórum. Porque assim, eu consigo bastante coisa aqui em Londrina, mas aí vai ficar uma coisa de Londrina. Eu acho que não é o que a gente tá buscando.
Ou talvez tentar Twitter, Threads, que talvez dê uma abertura. E eu tenho alguns grupos de design que são de fora da cidade. Assim, talvez eu consiga atingir gente fora. Como tipo uma pesquisa meio precisa assim, de guerrilha, ver o que o pessoal responde. Então, eu acho que a primeira pode ser. O que que a gente vai perguntar? Acho que a primeira coisa que a gente tem que lançar é querer saber qual é a faixa etária da pessoa. Acho que a gente não precisa colocar. Seria até interessante se a gente conseguisse colocar ali, ver qual que é a. Ai, como é que chama? Vou falar a renda da pessoa, para ver se é tipo classe baixa, classe média, tipo classe A, B, C, D ou E. Eu acredito que vai nichar e que a gente vai atingir ali entre classe D e B, vista o, tipo, até mesmo, tipo, a nosso alcance. A gente não vai, sim, eu acho que a gente não vai alcançar classe A. E eu acho que fica difícil da gente alcançar classe E também. Então, acho que vai ficar ali entre B e D. Idade, classe social. Talvez seria interessante ver se as pessoas têm, qual é o estado civil delas, né? Se elas são solteiras, se elas são casadas, divorciadas, viúvos, para entender um pouco mais quem está sentindo essa solidão e se são mais homens, se são mais mulheres. Recorte de gênero, eu não sei se. Porque se a gente der recorte de gênero, provavelmente a gente vai ver mais. Eu acredito, né? Pode ser que eu esteja errado. Mais mulheres héteros ou LGBTs, tendo essa sensação de não pertencimento. Será que eu vejo assim? Hum. A gente está tentando achar um product market fit. É, isso. Fazer um recorte do. Aquele, desculpa, acho que alguém está comigo. Está dando muito. Obrigado. Para mim tá também. Agora eu ia falar que às vezes não é melhor a gente pegar esse tipo IBGE Uhum, por ter relevância estatística. sim. Senão a gente estaria fazendo algo dado muito pequeno, mas aí não tem relevância estatística. E com a IBGE a gente pega um banco de informação demográfico e a gente consegue fazer aquele sum e sum Isso. para a gente saber todo mundo que existe nessa faixa etária que a gente quer viabiliza a gente oferecer algo igual seria ali o time left, Uhum, que basicamente pode ter esse overlap aí pra gente. sim. E daí a gente nichando quando a gente vai dando som. Uhum, Vocês acham que faz sentido? Eu acho que, pelo menos a minha sugestão ali, era muito da gente tentar, porque a gente tá abrindo para várias coisas. Tipo, a gente tá, tem como falando de várias opções, assim. E aí a gente vai pegar e vai bater o martelo em alguma delas, ou a gente, tipo, a minha ideia da pesquisa ali, pelo que a gente falou ali antes, era muito
Uhum. Eu acho, Pode falar. eu tô vendo dois posicionamentos, né? O posicionamento do Caio, que é vamos tentar achar quem gostaria de acessar esse aplicativo e a gente fazer tipo assim, criar com eles o que eles precisam. E aí, foi que eu puxei, o que você tá puxando também, é tentar achar as pessoas que têm esse problema de solidão e aí sim a gente trabalhar com o que elas precisam. Então, acho que a gente precisa. A gente até poderia fazer um estudo de, por exemplo, quantas pessoas sentem solidão em São Paulo, né? Quantas pessoas escutam a música do Criolo, Não Existe Amor em São Paulo e concordam com isso, né? Ou, visto que a gente tem uma solução da qual a gente quer criar conexões reais e verdadeiras entre pessoas que sentem solidão, quais são as pessoas que estão mais tendenciosas a ir para esse aplicativo? Então a gente pode ou criar para o público conforme e descobrir ali qual que é a real, tipo assim, para um público grande, como a gente atinge eles e o que seria o maior problema deles, ou nós temos essa solução, quem vai comprar essa solução? Eu acho que a gente precisa fazer essa definição, assim, do que seria. Qual seria a melhor estratégia a se seguir? Se a gente olhar para um plano de financeiro, a gente precisa achar em qual é o ponto de convergência da qual a gente consegue atingir mais pessoas. Se a gente olhar para um ponto mais de produto, no sentido cru do produto, que eu só quero criar algo para resolver o seu problema, a gente vai para essa pesquisa mais do tipo de tentar achar o público-alvo que vai comprar a nossa ideia. Acho que é um pouco mais objetivo, né? A gente tem pouco tempo. Depois a gente vai fazer o projeto inteiro. É. As, Só que apesar de, assim, como a gente só faz produto, mas apesar de a gente estar escolhendo isso, querer desenvolver, mas é tempo limitado. uhum, Além do tempo, poucas semanas, cada um também tem sua rotina. Eu iria para a decisão mais, não, mais simples, mas a mais direta e que a gente consiga executar mais doente. uhum. É, tô por Júlio nessa. A gente ficar tentando muitas coisas diferentes, a gente não vai acabar fazendo nada. Sim. A gente já tem uma pesquisa até extensa aqui, já provando alguns pontos, né? Então eu acho que agora é só questão de definir mesmo pra quem que a gente. Tipo assim, pode ser que nisso a gente descubra que tudo que a gente pesquisou não valeu de nada, aí tem que refazer. Então a gente precisa primeiro definir isso. Comentou isso, pode ser que ela aconteça, mas não necessariamente é um trabalho ruim, só um exercício de validação de hipótese. O pivotar é uma coisa que ninguém gosta de fazer. Às vezes tem gente que segura lá no Cabo da Boa Esperança e fala, mas eu estudei, mas eu fiz, eu gastei 387 horas com isso. Que bom que você percebeu que não vai dar certo. Agora. Imagina, você lançar e o negócio não for. E basta investir tempo para isso. Mas, gente, só de pensar em grandes empresas que pivotaram e pivotaram momentos que daí explodiram de ficarem gigantes, né? Tipo, a Netflix e TikTok. Uhum. Então, assim, pivotar não é ruim. Não, pivotar A gente direcionar para uma coisa, ver se aquilo dá certo, a gente achar se a gente conseguiu um product market fit ali, senão a gente Então, a decisão que a gente faz agora é pegar, por exemplo, achar a maior quantidade de pessoas da qual a gente poderia atender, que daí seria a pesquisa pelo IBGE, ou tentar lançar, por exemplo, vamos resolver esse problema para os nossos amigos. Qual é o problema que vocês têm?
Porque a gente vai acabar fazendo isso, se a gente lançar uma pesquisa. Ah, e aí, qual que é o seu maior problema na hora de fazer amigos? A gente vai fazer esse produto pros nossos amigos. Mas no final, a pesquisa é pensar meio que qualquer jeito, né? Nicho vai ter que pesquisar no nicho pra entender de fato qual é o problema. Uhum. Uma das coisas que a gente conseguiu levantar aqui, se a gente já quiser focar, é pela pesquisa da Bárbara. Só mais, deixa eu botar aqui. Bárbara. Ó. Então, cadê? Benchmark. Tá. Então, quais são as posições? A partir dos 30 anos, então pessoas a partir dos 30 anos. Existe um gatilho maior na questão de ser mulheres. Então seria do tipo assim, vamos dizer que seriam mulheres acima de 30 anos. E a gente teria que resolver esse problema delas. A gente poderia ver quantas mulheres acima de 30 anos tem na cidade de São Paulo, por exemplo. Na minha pesquisa deu um público um pouco maior, assim, adultos, entre 25 e 45 anos, de renda média alta, que talvez seriam pessoas que poderiam pagar pelo aplicativo, né? Porque eles talvez escolheriam melhor as pessoas que eles queriam estar próximos. Ou a gente pode ir pro IBGE e constatar qual seria o maior número de pessoas que a gente poderia estar atendendo. IBGE me parece mais simples, certo? Acredito que sim. Nunca fiz pesquisa no IBGE. Acho que sim. Também no do IBGE, tô saindo agora, então a gente tá falando. Uhum. Tem que levantar uma base de dados lá, Vou botar aqui. é algo mais simples pra executar, né? Uhum. Sim, tal. Sim. A pesquisa, não sei. Estatística, quantos respondentes e tal, né? Dessa área, mas parece que, não sei se tem pouco tempo, mas enfim, já deveria estar fazendo. Já deveria. Eu acho que pela pesquisa do tipo assim, a gente quisesse lançar um produto, a gente quer fazer um produto assim, a gente quer entender se ele realmente vai ser aderido, eu acho que a gente já tá um pouco tarde. Ainda mais que a gente tem que entregar na terça. Tem tempo suficiente para fazer essa pesquisa com qualidade. Pra sair do. Porque assim, se a gente. Por fazer, tem mais pesquisa de mercado. Uhum. Então, eu vou também repetir várias vezes. Então, não é tão simples. Se quiser fazer algo com qualidade, dados, mas precisa investir tempo. Então, na minha visão, fazer uma pesquisa, fazer isso para dar check, eu prefiro ir para uma solução mais simples. Eu acho que eu não entendi ainda, porque tipo, eu já usei IBGE já, Uhum. e aí eu acho que a gente vai chegar em conclusões, a gente vai chegar em números que tipo, não vão falar sobre a solidão mesmo. Uhum. A gente vai falar, Eu vejo, mas tipo, a gente vai ter dados demográficos sobre pessoas, aí tipo, a partir disso, eu não tava nem entendi ainda o que a gente vai fazer a partir disso, sabe? Tipo, aí eu não entendi como a gente vai tomar decisão em cima disso. Porque, beleza, a gente vai ter um público, a gente vai definir lá, mulheres entre 30 anos e, sei lá, 40 e pipipipopopó. E aí, a partir disso, a gente vai definir o quê? eu acho que avaliar esse perfil fotográfico, tá contando, ou qualquer que seja, avaliar algumas características e tal do IBGE, mas eu não acho que esse é um exemplo. Sessões de tempo. Botar uma IA para rodar e tal, as pessoas rodar, ela vê o que tem disponível no
gente pode rodá-las em paralelo. Tipo, uma turma faz IBGE, vê o que tem de market fit, e a outra turma corre pra ver, tipo assim, só pra tirar a prova dos 9. Legal, a gente percebeu que a melhor faixa é essa aqui, que seria a que talvez entraria. Será? Faria a pesquisa, tipo assim, em paralelo. A gente fala assim, olha, precisa encontrar pessoas de idade tal e tal, gênero tal, que moram na cidade de São Paulo, por exemplo, para fazer uma pesquisa sobre solidão. E aí a gente tem que pensar assim, essa pesquisa não vai ser aprofundada, a gente não vai conseguir, sei lá, 300 respostas em 2 dias, a gente vai conseguir, sei lá. Tem que ser entre 5 e 7, para começar, 5 e 7, pra gente tentar validar. E assim, gente, a gente vai errar, tá? A gente não vai fazer um produto perfeito. Acho que a gente tem que colocar isso também, colocar claro na nossa cabeça que a gente vai fazer o melhor que a gente conseguir com o que a gente tiver. Uhum. Outra fonte, um repositório disso, mais uma pesquisa de precisão, mais, Sim. pode ter 5, 4 respostas conseguir, e usa para alimentar com a definição Aliás, só, tipo, eu não, quando eu perguntei, eu acho que eles falam a entrevista, pesquisa, tipo, tô de boa e não fazer também. Uhum. Acho que é mais, tipo, a parte prática da coisa mesmo. Acho que meu medo é a gente pegar, sair daqui e bater, beleza, vamos fazer o IBGE, e aí a gente chegar no mesmo ponto que a gente tá agora, que é um monte de informação que a gente não tá levando, tipo, não tá levando nada. Uhum. Aí, porque a gente vai pode não fazer a pesquisa, só, sei lá. Ok. Mas eu acho que eu peguei o ponto dela. A gente já tem dados. Então a gente já tem dados que são pessoas de 25 a 45, pode ser média e alta renda, ou do tipo assim, e na sua grande maioria mulheres, né? Que foi o que a gente trouxe. Então, por que essa pesquisa? Podemos seguir assim. Acredito que sim. Se quiser só do tipo assim, Entregar alguma coisa na quarta-feira que vem. terça, a gente tem que mandar na terça. Então tá. Na quarta já vão ter visto. Uhum. Cara, eu consigo fazer uma coisa ou outra, mas a gente tava conversando agora, velho, sem férias hoje. Uhum. Cara, não é minha prioridade. Eu tava fazendo material. Uma coisa ou outra eu consigo fazer. Então, por mim, o caminho mais simples possível. Uhum. Então tá. Eu tenho acabado de cumprir o meu esse feriadão, então também tô com a cabeça em outros lugares nesses últimos dias. Dá pra fazer uma coisa, uma atividade que não tem. Vamos fazer coisas ativas É. uma galera. Talvez a gente pudesse trabalhar melhor, né? Já foi. Vamos dar É. passar. As, então assim, eu acho que, vamos lá, para itens de ação que a gente precisa fazer. Acho que revisar as referências que a gente tem e criar um quadro de suposições é algo bom, né? Cadê suposições? Porque precisa condensar isso. Uma matriz SD, isso. E aí, com isso, a gente já consegue nortear melhor. Aí, se caso a gente quiser fazer uma pesquisa do tipo assim, olha, a gente tem isso aqui, e tentar achar algum, tipo, 7 pessoas para validar. E que tipo de evento a gente está se propondo? A gente usar talvez um MVP no Pitbox. Uhum. Olha, vamos tentar cinema, né? Uhum. Para esse tipo de público, a gente consegue trazer essa galera pro cinema. Uhum. Porque daí é um espaço. As pessoas vão sentar, a gente bloqueando ou apresentando necessariamente uma teste desse vídeo, Uhum. conectar as pessoas e tal. Eu acho que. Vamos falar durante o filme, né? Esse é um ponto. Ou vão. Também conhece alguma coisa, mais de pessoas que gostam de cinema, ó,
Uhum, volta pra assistir, mas antes tem alguma coisa, não tem alguma coisa. uhum. Mas eu acho que assim, acho que a questão do MVP a gente pode ver um pouquinho mais pra frente. A gente precisa primeiro fechar isso aqui. Então, que é a descrição, o contexto justificativo, o problema que vai ser resolvido, público-alvo e oportunidade de mercado. Então, a gente, assim, vamos consolidar o que a gente já tem aqui, criar uma matriz CSD com as posições que a gente tem. Até a Bárbara já consolidou algumas coisas. Então, tipo, já tem algumas posições ali. Vamos colocar. Aí, eu até tava falando com os meninos. Talvez com as suposições feitas, a gente pode pegar 5 ou 7 pessoas e só rodar com elas pra ver assim, olha, a gente tem isso aqui. Você, né, você acha que isso seria legal? Sim ou não? E aí a gente pensa se a gente pivota ou não. Ou eu espero que não. Mas para poder ficar um pouco mais objetivo, pra gente pelo menos conseguir fechar esse one pager. Apren- É. Então o MVP eu acho que a gente pode deixar um pouquinho mais pra frente. Vamos pesquisa para achar um market fit, acho que a gente faz depois, então a gente revisa. Aí, caso a gente precisar fazer um market fit, pode ser BGE ou seleção de possíveis usuários. Tá. Oportunidade de mercado. Já foi feito um benchmark, a gente já fez um benchmark legal, então acho que é legal agora a gente consolidar esse benchmark do tipo, quais são os aplicativos que a gente viu, o que que eles têm que é legal, o que não é, que até foi um pouco que o Júlio tinha feito no material que você entregou. E talvez até combinar essas outras coisas do tipo assim, o que seria interessante para ter para esse público, seria essa mistura. Consideração aprendizado de bem, detalhe. Exatamente. Consolidação de cliente. Porque daí a gente consegue pegar oportunidades no mercado. E uma vez que a gente fechou o público-alvo e o problema, a gente dá o contexto justificativa e a gente resume ele mais facilmente. E aí é isso que a gente precisa entregar. Isso é os primeiros pontos. Aí tem mais outros pontos lá, né? Deixa eu só voltar lá. Então, esse tem que visualizar tudo que falou aqui, ele contempla o arco inteiro ou não? É só Ó, o primeiro, do 1. Isso. Aí depois a gente tem que definir o problema claro, trazer evidência, pesquisa e referência, isso a gente já começou a fazer. Porque agora, né, o timing e a definição do público-alvo. Então, isso aqui a gente precisa descobrir qual que é o nosso público-alvo antes pra gente conseguir fechar. E por fim, análise de mercado Samsung, tendências e mudanças relevantes, cenário competitivo e vantagem. Se a gente fizer essa parte aqui com um bom benchmark, a gente já consegue preencher tudo. Então e tá, a expectativa na terça-feira é entregar o ato completo. 3. Isso, todo esse aqui. Beleza? Beleza, então, ó, vamos voltar lá. Depois eu vou criar o. E grau, mas mais difícil para mim, mas são próximos passos que estão. Aham. Consolidar benchmark e possíveis soluções que possam agregar ou eu posso agregar no produto. Beleza, então, acho que essas 3 tarefas, pra gente completar elas provavelmente até domingo, pra gente conseguir fazer os demais, até terça. Eu vou mandar isso aqui pro pessoal. Vou, qualquer coisa, exportar um PDF com todas as pesquisas que a gente teve, montar já a matriz CSD pra gente começar a colocar lá. E depois, Bárbara, mostra também Ai, tô colocando isso no preenche errado aqui. A pesquisa que você estava tentando fazer, porque às vezes a gente consegue aproveitar já, mesmo sem a gente ter esses outros, tipo, essa CSD pronto. Eu vou dar uma revisada pra você. Uhum, Eu deixei meio livre pra ir a pensar, eu acho que eu penso. sim. Eu vou dar uma revisada e eu mando pra você pra pegar amanhã. Beleza. E o perfil de pessoa, como a gente vai definir com o time. Eu vou abrir uma enquete lá e aí, assim, quem puder fazer. Porque eu tô preocupado por conta do meu
Sim. Não, aí a gente faz assim, eu vou jogar lá e, por exemplo, essas são 3 tarefas que a gente precisa completar até domingo. Se caso você não conseguir completar, você foi. É, Poderia, se você jogar, por exemplo, consolidar o benchmark e tal, pegar todas as outras contas que são papéis que teve, tiveram, sim. a outra questão e tal. Uhum, Mas eu imagino para eu consolidar e fazer uma solução para ligar no produto, os outros temas precisam estar meio que prontos também, né? uhum, sim. Mas jogando Eu também, acho que de um jeito. o projeto demora, assim, é bem longo, né? Eu acho que não dá pra você vai entrar de férias e tal, se você conseguir fazer nesse alguma coisa, eu acho que. Não, contribuir, tipo, segue. Não, é. Uhum, Assim, Mas. eu vou dar mais restrito até o dia que a Dani tá falando. uhum. Eu fazendo montanha, trilha e tal, pode ser que vocês vão passar mal e tal. Faz assim. Mas segunda pra frente, Uhum, vou voltar pra Lima e minha namorada vai pro trabalho. Aí eu vou dar segunda, sexta, não ninguém tá fazendo alguma coisa, mas é se parar pra trabalhar, então vou fazer algumas coisas pessoais. uhum. Não, então faz assim. Aproveita, você vai estar no Peru, nas montanhas, fio. Você tá de férias. Vai se divertir. De noite, por exemplo, eu vou estar, não à toa, mas de noite eu posso pegar e ajudar de alguma forma. Uhum, Mas me diga uma coisa simples e factível. tá. Na próxima rodada eu. Então tá, então vou pedir pro pessoal, então, se eles forem reunir amanhã e sexta, eles atrás de benchmark, ele faz uma lista para poder passar para você consolidar. E aí as outras pessoas a gente começa a montar o quadro de suposições com o que a gente já tem, e aí a Bárbara e mais alguém faz a parte da pesquisa pra gente só conseguir validar o market fit. Perfeito, gente? Então é Vou voltar isso. pra